né? Só lembrando aqui, ó, mostrando pra vocês. Tem vários vídeos aqui no canal mesmo que mostra isso. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos ensinar pra você como, né, você faz uma gambiarra aqui que dá certo, né? Muita gente que não tem condição de comprar uma Super Tweeter, né? Só lembrando que nada se compara, né, gente? É uma Super Tweeter, né? Vamos usar um alto-falante aqui com a frequência de Super Tweet, né? Para não passar aquelas baixas frequências, para parecer com a Super Tweet. Você já tem um sistema direcionado, né? E quer aproveitar um alto-falante pequeno mesmo, né? Só lembrando que o alto-falante tem que ser full range. E o que é full range? É alto-falante que toca tudo, subwoofer, como se diz, a Super Tweet, né? Esse aqui é um alto-falante subwoofer, né? Ele parece um bichinho, né? Que é até vendido naquelas caixinhas de, como se diz, da feira, né? Você pode ver. Sei nem que tamanho isso aqui, se é 3,5. Esse aqui é muito pequenininho, né? Você pode ver o tamanho da Super Tweeter aqui é diferente. Então, resumindo, nada se compara a você ter uma Super Tweeter, né? Aqui é só mesmo uma gambiarra, né? Pra gente chegar mais perto ali. Certo, gente? Aqui tem um pai, né? Eu liguei numa saída aqui, alto-falante aqui. Tá até desligado nesse, quer dizer, tá até o play aqui. Mostrar para vocês a diferença do som, né? Como se diz, com o capacitorzinho que vamos fazer aqui e sem, certo? Resumindo para vocês, tem esse aqui, e aqui está focando. Tem esse aqui que é o mais usado, né? Que é o 250 volts por 225, né? Que é o mais usado, né? Ele não tem polaridade, não existe positivo e nem negativo aqui neles. Você pode ligar de qualquer jeito. Geralmente o pessoal liga no positivo aqui do fio. Então pega o fio positivo e você faz a ligação. Não sei se dá para ver aí na filmagem. Eu vou fazer essa edição, mostrar para vocês. Geralmente é no fio positivo, que o mais usado é esse aqui, né? Que é o 250 volts por 225, né? Também você pode usar isso aqui, né? Que esse aqui é o 3M3, né? É 250 volts, né? Um desses aqui. Geralmente você pode encontrar, né? Como se diz, você vai numa casa de som, ou você pode encontrar em qualquer placa aí de som, alguma coisa, né? Que você tenha uma televisão velha, mas acho que é meio difícil. Então você pode encontrar na internet, mas tem outras peças também que o pessoal bota. Tem esse aqui que é para corneta. É 47 por 100 volts, viu? Não sei se dá pra ver aí, ó. Isso aqui tem polaridade, né? Esse aqui não tem não, né? Geralmente quando tem polaridade positivo e negativo, aí você tem uma marquinha aqui. Deixa eu ver se esse outro aqui tem. Esse aqui também parece que não tem, né? Geralmente tem uma marca, bem uma marca aqui. Mas se tiver, aí você tem que ligar o negativo como se fosse... Dá um exemplo aqui pra vocês, ó. Por exemplo, aqui faz de conta que aqui é uma polaridade, né? Tem a marquinha aqui do menos, aqui desse lado aqui do capacitor. Aí você bota, no caso, a marquinha menos, tipo no positivo aqui, ó. E aqui você liga o seu positivo, né? Só lembrando aqui, ó, mostrando para vocês. Tem vários vídeos aqui no canal mesmo que mostra isso. Mas vamos lá, meu amigo. Vamos mostrar para vocês a diferença aqui do som, viu, gente? Vamos botar com o capacitor, né? Que tá passando tudo da frequência aqui, sem, né? Para vocês verem a diferença, certo? Vamos lá, mostrando para vocês, ó. Eu vou ligar sem capacitor nenhum, né? Vou mostrar pra vocês, ó. Tá desligando aqui? Tá vendo aí, gente? Aqui tá passando tudo, né? No caso, vamos botar o capacitorzinho aqui para mostrar para vocês como é que fica. Vou botar aqui no positivo, né? Eita, que torou aqui, meu Deus do céu. É a melhor hora para torar, né? Vamos fazer de novo aqui a cabeça aqui. Fica até melhor de fazer. Tem outra hora para testar não, aí. Vamos ligar aqui. É bom que tá certo, né? Vamos ligar aqui o negativo do alto-falante para mostrar para vocês o som, né? Isso aqui não torar de novo, né? Negativo no positivo sem o capacitorzinho, ó. Presta atenção no som. Ó. Atualizações. Tá escorcionando para bexiga, né? Presta atenção. Agora eu vou ligar com o capacitor para mostrar para vocês a diferença. Tomara que não tore dessa vez, né? Sem o capacitor. Com o capacitor. Vou botar o microfone aqui mais perto para mostrar para vocês o som. Sem o capacitor, ó. Deu para ver como ele tá excursionando para bexiga, né? Com o capacitor. Esse aqui é o 3M3, né? Tava aí como ele toca só a tweetinha. Eu vou botar esse outro aqui, que é o mais usado. Ele tá até em paralelo aqui, cara. Não era nem pra estar paralelo aqui.
Acho que ele vai tocar uma frequência um pouquinho mais alta. Vocês vão perceber aí como ele toca uma frequência um pouquinho mais alta. Que aqui é para TI, né? Deixa eu ver aqui como é que toca, ó. Sem capacitor. Com capacitor. Certo? Aqui previne para que não queime, entendeu, gente? Aqui previne com esse capacitorzinho aqui, previne para não fazer a queima, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, esse aqui que é o de corneta, né? Que é o 100 por 47, né? Mostrando para vocês a diferença aqui, como é que fica. Aí vai tocar mais frequência um pouquinho mais baixa, né? Quando você bota um capacitor aqui como fosse uma corneta, né? Aqui, ó, gente, ó. Sem o capacitor. Com o capacitor. Tem a ver com ele tocou mais um pouquinho a voz, né? Sem o capacitor. Aí vai discussional. Com o capacitor. Agora vai ficar desligando. Certo, gente? Aqui é o de corneta, né? Que eu mostrei pra vocês. Que é o muito usado na corneta por 100 volts por 47 microfarads, né? O pessoal fala. Sabe nem se falar o nome, hein? E para quem, eu até fiz vídeos aqui no canal, para quem vai usar um médio, né? Um pouquinho mais concentrado na voz, que vai passar um pouco mais de frequência, mais baixa, né? É o 100 por 100, ó. 100 microfarads, né? Por 100 volts, né? Vou até mostrar para vocês a diferença aqui, ó. Você vai perceber que vai passar um pouquinho mais de voz, frequência um pouquinho mais baixa, ó. Sem ele, capacitor, sem o capacitor, ó. E com o capacitor, ó. Ele parou de distorcionar um pouco, vocês dá pra ver aí, gente. Eu vou ligar aqui 100, ó. Com o capacitor, ó. Sem capacitor. Com o capacitor. É muito usado esse aqui como médio, né? Aí você me diz, só isso aqui como médio fica legal? Cara, dependendo da potência, né? Se você usar médios aí de muita frequência, um sistema básicozinho vai tocar super bem. Isso aqui o 100% como médio, né? Esse 225 para super tweet. Esse aqui para corneta. Vocês viram aí a diferença. Não sei se dá para ver aí por a filmagem, né? Não sei como é que fica aí, mas é mais ou menos isso. Você pode fazer essa ligação. Para sistemas grandes, né? Eu aconselho já botar processador de áudio e sempre regular com o processador. Mas se for você tá fazendo um sonzinho pequeno mesmo, né? Contando um painho desse aqui sem amplificador, aí fica de boa ainda você usar assim. Para você que, resumindo, para você que usa, como se diz, o sistema sem processador de áudio, sem nada, é bom você usar isso aqui, né? Isso aqui já é feito para Super Twitch, né? Esse capacitorzinho aqui é feito para Super Twitch, para quem não tem processador de áudio, é muito bom você usar. Aí você me diz, se eu usar capacitor, quer dizer, se eu usar processador de áudio, preciso disso aqui? Não precisa. Quando você faz um corte ali, resumindo, um corte aí de 5 mil até 20 mil, né? No caso, né? 18 mil. Então, não precisa mais disso aqui. Vai queimar? Para queimar, gente, é se você aplicar potência demais, potência errada, passar distorção para seu som, né? Aí queima mesmo. Queima com processador, sem processador, como se diz, descalço, com chinelo, vai queimar de todo jeito mesmo. Se você tá passando distorção para seu som, né? As músicas e tudo, ou se você tá passando energia demais, vai queimar com capacitor, sem capacitor, com processador, sem, vai queimar tudo. O importante é você ter um sistema que você esteja bem regulado, tá entendendo? Esse é um vídeo aí para quem quer fazer um sistema básicozinho, quer usar um alto-falante aí como uma Super Twitch, viu, gente? Deixando bem claro. E tamo junto, se ajudou você, deixe seu comentário. Esse aqui é um canal para sempre ajudar, sempre faça o bem e o bem volta para você. Se você fizer o mal para alguém, isso vai voltar para você, viu? Sempre eu passo essa mensagem aqui para você. E ótimo final de ano a todos, que Deus ilumine todos mesmo. Tudo que for ruim, estamos protegidos em nome de Jesus.